solicite e contribua. Junte-se a nós e ajude a manter a Rádio Comunidade FM sempre no ar. Sua participação é essencial para continuarmos oferecendo a melhor programação para a nossa comunidade. Clube do Ouvinte Comunidade FM. Faça parte você também. Dicas de saúde. Manter atitude positiva. Estudos comprovaram que pessoas que mantêm atitudes positivas produzem maior quantidade de anticorpos contra a gripe. Outro estudo mostrou que pessoas que vivem em estado radiante fabricam mais anticorpos em resposta à vacinação. Os pesquisadores não são claros sobre a conexão, mas sabem que o cérebro se comunica com o sistema imunológico e vice-versa. Dicas de saúde. A promoção mais deliciosa do rádio, Sextou com Pizza. A Comunidade FM e a Rise Panificadora, toda sexta-feira sorteia uma deliciosa pizza para você saborear com sua família e amigos. Quer participar? Então manda já no nosso WhatsApp, 3585-2602. Seu nome completo e a palavra pizza. Pode mandar todo dia. Quanto mais vezes você mandar, maiores as suas chances de ganhar. Sorteio rola toda sexta-feira no programa Show da Manhã. Participe! Comunidade FM. As melhores músicas é aqui. A sua rádio. Galeria Monte Carlo informa a hora certa. 12h03. Você está procurando o lugar ideal para instalar o seu negócio? Então você precisa conhecer a Galeria Monte Carlo. Um espaço moderno, confortável e seguro que oferece diversas opções de salas comerciais para alugar. Além disso, a Galeria Monte Carlo tem uma localização privilegiada na rua Nelson Pereira Lopes, número 728, no centro de Porto Ferreira, próximo à rodoviária e a vários pontos comerciais. Na Galeria Monte Carlo você encontra salas adequadas com ar-condicionado individualizados para diferentes tipos de atividades, como escritório de advocacia, arquitetura ou contabilidade, clínica de estética, psicologia e fisioterapia, salas para médicos, espaço para terapias holísticas, yoga ou meditação, comércio de produtos, serviços ou artesanato, estúdio fotográfico, musical ou de design. Não perca esta oportunidade de alugar uma sala na Galeria Monte Carlo e dar um upgrade no seu negócio. Agende uma visita hoje mesmo com a imobiliária Ortiz Imóveis, pelo telefone 3585-2525. Repetindo, 3585-2525. Galeria Monte Carlo, o seu espaço de sucesso. ZYU624, canal 290, 105,9 MHz. Comunidade FM, uma emissora da Associação de Comunicação Comunitária Vida Nova, Porto Ferreira, São Paulo. Oficina de motor de popa do Toninho. Mecânico treinado nas melhores fábricas. Telefone 3589-2339. WhatsApp 99210-4213. Oficina de motor de popa do Toninho fica na rua José Augusto de Souza, número 80, no bairro Cristo Redentor. Que a papelaria Ideal é a melhor da região em variedade, que nossos preços dão show, todo mundo já sabe, né? Mas você sabia que nossos produtos vão além da papelaria? Aqui você encontra utilidades domésticas, brinquedos, organização, presentes e a tão amada papelaria fofa. Ai, eu amo! Anota aí o nosso fone, que também é o WhatsApp, 3589-1021, Papelaria Ideal. 2 lojas em Porto Ferreira. Siga no Insta, papelaria.ideal. Vem, aqui tem! Comunidade FM.
Olá, muito boa tarde, Porto Ferreira e região. Está no ar mais um episódio do Meio-Dia em Ponto. O seu espaço que é semanal aqui, toda quinta-feira, com entrevistas, com bate-papo. Nós trazemos histórias, nós trazemos conceitos e trazemos aprendizados práticos para você usar no seu dia a dia e também na sua vida. Então, toda quinta-feira, deixa anotadinho aí, meio-dia em ponto. Nós vamos fazer sempre bate-papo, trazendo novidades. E hoje eu estou com ela, com a Marli. Nós vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico. A Marli ela vai trazer isso como exemplo na prática, isso para a gente usar no nosso dia a dia e usar também aí nas empresas, nas pequenas e grandes empresas. A Marli ela está há muito tempo trabalhando com isso, entende bastante. Estamos preparando aqui o material, né, Marli? Vai ter uma apresentação, o Paulinho daqui a pouco vai colocar na tela também, porque ela vai trazer exemplos práticos aí para que a gente possa visualizar. Isso vai ser dividido para quem estiver ao vivo com a gente, tá? Então vocês vão acompanhando a tela. E tendo dúvidas, podem mandar aí também no WhatsApp, no 19 3585 2602, tá? E também já quero convidar vocês para nos acompanhar nas redes sociais. Nas nossas redes sociais, nós temos o Facebook do Meio-Dia em Ponto, temos também o nosso Instagram, é meio pontinho dia em ponto, né? Você vai nos encontrar lá. E também vocês podem assistir ao vivo, se vocês quiserem, ver os bastidores aqui da rádio, os bastidores do nosso programa. Você pode assistir direto no YouTube. É isso, Paulinho? É isso aí. Paulinho, tá. Como é que eu faço para encontrar no YouTube? Você vai entrar YouTube, Rádio Comunidade, não, 105, o não? O YouTube está no Jornal do Porto. No youtube.com/Jornal do Porto TV. Olha Se você não pôr TV, você entra no Jornal do Porto de Portugal. Aí vai ser diferente. Aí não vai achar. Nós não estaremos em Portugal YouTube, nesse momento. não estaremos. Embora estávamos falando no bloco anterior de Portugal, porque o Jorge viveu lá quase 2 anos em Portugal, mas nós não estaremos lá. youtube.com/Jornal do Porto TV. Só isso. Eu estava ouvindo aí sobre Portugal no bloco anterior. Mas vamos lá, gente. Agora, eu queria deixar para vocês a mensagem do dia, né? E a mensagem do dia é o seguinte: planejar é decidir com antecedência o que fazer, como fazer e por que fazer. O resto disso aí, gente, é só improviso. Então, se você não planejar, você só está improvisando na sua vida. Tô certo, Marli? Super certo. Então tá bom. E para você que está nos ouvindo que ainda não almoçou, olha a dica. Vamos lá, Teixe Gourmet, nosso parceiro. No Teixe Gourmet você encontra os melhores pratos, as melhores comidas e o preço que cabe no bolso. Olha lá. Rolando na tela aí para vocês, tem muita coisa boa, muita coisa gostosa. O Fábio está preparando o ambiente, está passando por uma reforma, está ficando mais bonito do que já era lá. Então, se você ainda não comeu, se você quer também pedir sua comida no conforto da sua casa, entre em contato lá com o pessoal do Teixe Gourmet, que eles vão mandar a comida lá para vocês, tá bom? Vamos lá. Marli, seja bem-vinda. Nós vamos ter alguns blocos aqui que a gente divide a nossa entrevista. Mas eu queria começar aí perguntando para você o que de fato é o planejamento estratégico. Boa tarde, William. Quero dar uma boa tarde também para todos os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos acompanhando. Boa tarde, Paulinho. Quero mandar também um abraço já no começo lá para os meus colegas da DIV Propaganda que estão nos acompanhando. Bem, o planejamento estratégico, ele é um guia, ele funciona como uma direção para as empresas saberem o que elas devem fazer, como elas devem fazer e quando elas devem fazer. E, assim, aumentando um pouco mais, ampliando esse cenário, também com que recursos as empresas vão fazer algo e, principalmente, assim, lá no finalzinho, o monitoramento dos resultados. Quais são os resultados que a empresa está colhendo daquilo que ela planejou dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades e ambições. Perfeito. Tem uma frase que diz o seguinte, né? Se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, né? Qualquer lugar e aí serve. Não tem a ver com planejamento estratégico. E é muito interessante porque a grande maioria das empresas, elas não trabalham, de fato, com planejamento estratégico, né? Então, quando você começa
a usufruir da ferramenta de planejamento mesmo, quando você começa a colocar o planejamento dentro dos seus negócios, dentro da sua vida, fica tudo muito mais fácil, porque você tem previsibilidade daquilo que pode acontecer. Sim, e outro ponto interessante que eu gostaria de desmitificar aqui é a questão do planejamento ser engessado. Ser uma coisa que você não pode mexer, uma coisa que você não pode atualizar, muito pelo contrário. Quando a gente tem um planejamento e precisa fazer uma mudança, precisa corrigir um caminho, nós podemos fazer, sim, essas atualizações. Então, isso é muito importante, porque nós temos essa visão, né, de uma maneira geral, fazer planejamento, uma coisa difícil, engessado, não vou conseguir colocar em prática depois, não vai dar certo, e aí vai se caminhando, né, empresas de diversos portes, e pessoas também que querem investir na sua carreira e ter um planejamento estratégico para isso, ela vai deixando levar por essa visão errônea. Então, nós podemos, sim, fazer uma adequação em qualquer momento do planejamento estratégico. E você acredita, Maile, que planejamento estratégico são só para grandes empresas? Ao contrário, o planejamento estratégico, ela é para qualquer tipo de empresa, qualquer segmento, qualquer tamanho. O planejamento estratégico, ela vai trazer para os empreendedores uma segurança de entender, né, qual é o caminho que ela vai percorrer para alcançar as suas metas. Então, você que está começando um negócio, você que é um profissional liberal, uma manicure, um advogado, qualquer um desses segmentos, você pode sim ter um planejamento estratégico e aplicar no seu dia a dia, no seu negócio, que você vai colher os resultados. Até para a nossa vida, né, Marli? Eu acho que cabe um planejamento estratégico. Por exemplo, eu estou pensando em comprar um carro, ou trocar o meu carro, ou comprar uma casa, ou fazer um curso, ou investir na minha carreira, alguma coisa do tipo. Isso pode ser aplicado também no dia a dia das pessoas. Pode e deve, né? A pessoa que caminha sem planejamento, que procura levar a sua vida assim, sem um ritmo, sem um cuidado, sem uma cautela, está mais sujeita a sofrer algum tipo de dificuldade aí pelo caminho. Mas, por exemplo, o exemplo que você citou, que eu gostei muito, é a questão da carreira. Nós temos hoje, né, o mercado de trabalho está bem diferenciado. Na época do meu pai, o pessoal trabalhava numa empresa a vida toda, entrava com 14 anos e se aposentava lá. A minha geração já não, a gente troca de emprego. E vem aí a geração, já está aí, melhor dizendo, né, a geração Z, que ela tem também uma visão totalmente diferente das relações trabalhistas. Então, você aí que está na minha faixa de idade, quer fazer uma transição de carreira, você precisa ter um planejamento estratégico. Aí você vai saber com o que você pode contar, quais cursos eu tenho que fazer para eu alcançar aquele momento lá, para eu alcançar esse resultado que eu espero. Então, sim, você vai fazer uma compra significativa, você vai planejar, você vai ver se tem recursos para não se endividar, né? Se você tem um trabalho e quer fazer uma transição, então também você tem que seguir um caminho para colher esses frutos. Mas é legal, isso tudo que a gente está falando realmente faz total diferença. Mas como que eu faço para eu montar o meu planejamento estratégico? Quero fazer uma transição, eu quero fazer um investimento, eu quero ter previsibilidade na minha empresa. Como que eu faço para que eu possa montar aí o meu planejamento? Eu sei que você já está com uma apresentação preparada aqui. Dentro da sua apresentação tem isso? Tem sim. Então, vamos abrir, vamos discutir isso aí um pouco. Então, para quem está nos ouvindo, se quiser ir para o ao vivo, é lá no YouTube do Jornal do Porto, né? Jornal do Porto TV. Jornal do Porto TV. Isso aí. Então, entrem lá que vocês vão ver essa apresentação, né, que a Marli preparou com tanto cuidado e carinho aí, para que isso possa, né, ser utilizado, tá? E se você, por exemplo, está ouvindo no seu carro, não tem, às vezes, condições de parar para assistir agora, você também pode assistir esse episódio depois, tá? Nas nossas redes sociais. Isso também vai para o nosso YouTube lá do Meio-Dia em Ponto. Então, você pode tanto assistir no Jornal do Porto TV, quanto no Meio-Dia em Ponto. Mas, vamos lá, Marli,
Explica para a gente aí como é que eu consigo, então, o que eu preciso fazer, como que eu preciso me organizar para que eu possa introduzir o planejamento estratégico, ou seja, na minha vida, ou seja, na minha empresa. Uhum. Então, vou pedir para o Paulinho colocar para a gente na página 11, por favor, porque eu defini aqui alguns pontos, para poder ficar bem didático e o pessoal poder entender. Aí na página 11. Volta no primeiro ali? No primeiro, por favor. Aí. Isso. Bom, então, primeira coisa, vamos falar aqui de empresa. Sempre lembrando que em todos os outros setores aí da nossa vida, da nossa carreira, a gente pode aplicar os mesmos princípios. Marli, posso fazer só uma pausa rapidinho? Claro. Uma das coisas que eu tenho como conceito comigo, as pessoas sempre pensam assim, eu trabalho para uma empresa, né? Quando, na verdade, se a gente começar a pensar que nós somos a nossa empresa, sim. E se a gente lidasse com a nossa carreira como se a gente estivesse lidando com uma empresa, a gente teria muito mais cuidado e teria uma percepção muito mais diferente da própria carreira em si. Porque o que eu penso é assim, uma vez que eu tenho cuidado com a minha carreira, que eu tenho gestão com a minha empresa, que chama William, por exemplo, eu começo a pensar o seguinte, como que uma empresa cresce? Como é que ela atinge novos mercados? Trazendo produtos diferenciais, surpreendendo seus clientes. Uhum. Se o colaborador dentro de uma empresa pensar da mesma forma, ele fica muito mais empregável e também ele consegue ter um rendimento maior. Você concorda comigo? Não, concordo. Inclusive, existe o termo, né, o empreendedorismo profissional. Isso aí. Porque a gente pensa que empreender é apenas ir lá, abrir uma porta, né, e oferecer algum serviço ou produto para a sua comunidade. Mas também podemos empreender na nossa profissão. O que é que eu vou fazer? Eu vou estudar, né? Eu vou cuidar da minha saúde mental, eu vou cuidar das minhas vestimentas, eu vou procurar mostrar os meus resultados, isso é muito importante, né? Porque sem mostrar os resultados, então, você não será visto, né? Você não terá o seu valor reconhecido. Então, realmente, esse caminho. É o caminho. Olha só como é interessante isso que a gente está falando. Imagine que a Apple, que é quem faz o iPhone, todos os anos ela tem um modelo novo para lançar. Por que eu adquiro sempre produtos novos da Apple? Porque vale tanto. Porque ele vem com atualizações e ele traz coisas sempre novas. Uhum. Agora, você que está aí nos ouvindo, na sua carreira, como é que está sendo a sua inovação na sua carreira? Como é que você está se preparando? Você está sendo a Apple, que cada ano está trazendo coisas novas, está inovando, está surpreendendo o seu mercado, ou você continua na mesmice e esperando com que alguém te reconheça? Eu acho que vale essa reflexão. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, eu passei por esses momentos, assim, eu tenho 20 anos, né, no mercado publicitário, mas o meu início ele foi na educação. Então, eu fui professora, né, de ensino médio, de cursinho também, pré-vestibular. Eu trabalhei numa editora onde eu escrevia cursos profissionalizantes para os jovens, adolescentes. E nessa editora tinha também um pequeno núcleo, né, de uma agência. Aí me chamavam lá para escrever, porque eu trabalhava bem com essa questão, né, de escrita. Inclusive, eu também fazia revisão e fiz muitas revisões, inclusive de TCC, de tese de mestrado, doutorado, porque eu sabia bem as normas da BNT, né, e também fazia a revisão gramatical. O pessoal que me conhece sabe muito bem. Eu não posso ver uma palavra errada por aí, mas tudo bem. Então, o meu início com o marketing foi aí. Aí eu trabalhava meio período fazendo a parte como editora, meio período como redatora, revisora e tudo mais, né? Então, aí que eu comecei, me apaixonei pelo marketing, fiz a transição de carreira, fiz mestrado na área, fiz várias certificações. Então, aí eu fiz essa transição de carreira, mas como ela poderia acontecer, né? Eu já tinha um filho nessa época pequeno e tudo mais, se eu não tivesse o planejamento, ou se eu não quisesse também crescer e evoluir e poder mostrar os meus resultados, né? Porque até então eu mostrava os meus resultados como editora,
era escrever esses cursos, eu escrevi em diversas áreas. Isso foi muito bom, porque me deu muita cultura, me deu muito acesso a informações que eu talvez jamais teria, né, se não houvesse trabalhado por vários anos. Eu gosto de relacionamentos longos, né, eu trabalhei lá muitos anos, e isso me deu todo esse repertório que eu tenho, e que me fez fazer esse salto aí que você está comentando, né, de eu mostrar o meu trabalho e trazer, né, e os resultados. Ascensão na sua carreira. Isso, e a mudança na carreira, né? Então, agora que a minha carreira, quem sabe, mais alguns anos já estou encerrando, eu vou encerrar dentro daquilo que eu queria. Olha aqui. Então, por isso que é importante dentro você ter do seu planejamento. Dentro do meu planejamento, da minha meta, né? Então, é uma Isso coisa é muito interessante. prazeroso, né, Marli? Muito. Você fazer a sua meta e cumprir com que isso aconteça. Tem participação, Paulinho? Tem sim. O coach Flávio dos Reis. Flávio dos Reis. Empresas são feitas de pessoas. Reflete a ideia de que o sucesso de uma empresa está intrinsecamente ligado ao capital humano, incluindo funcionários, clientes e outros stakeholders. É isso aí mesmo. Exatamente. Inclusive, eu ia falar no final essa questão das pessoas, mas bem lembrado aí pelo nosso participante, a empresa, ela é feita de pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E você não faz bom negócio. Exatamente. Então, se você quer trabalhar no mercado, na área de negócios, né, tem uma empresa, uma indústria, um comércio, seja lá o que for, que você estiver empenhado, aprenda pessoas. Aprenda a lidar com as pessoas. Faça o curso de neurociência. Isso aí. Tem várias assim, ferramentas para a gente poder trabalhar e aprender, sem contar também uma questão pessoal, né? A sua gentileza, né? O seu maneira de tratar as pessoas, isso conta muito. Então, concordo muitíssimo com o que o Flávio nos colocou. Mas falando em planejamento, falando em pessoas, eu não posso deixar de falar na Oral Sim. Lá nós cuidamos de pessoas e nós cuidamos do planejamento para quem quer melhorar o seu sorriso, para quem quer melhorar a sua qualidade de vida, para quem quer voltar a ter uma vida normal, Marli. Sabe por quê? Lá a gente recebe muitas pessoas que deixaram de sorrir, que deixaram de comer, deixaram de ir eventos importantes da vida dessas pessoas. Você acredita, Marli, que tem pessoas que não vai, por exemplo, ao aniversário de filho, neto, porque tem vergonha, porque usa uma prótese ou está faltando alguns dentes? Então, lá nós conseguimos resolver e transformar as vidas das pessoas. E quando a gente fala de planejamento, uma pessoa que se planeja, que ela se organiza, ela consegue, sim, ir lá fazer um tratamento, né? Porque o tratamento também exige um planejamento. Nós também planejamos um tratamento, porque ele tem um tempo que precisa ser cumprido para que tenha um ótimo resultado no final. Então, para você que precisa melhorar o seu sorriso, fica aqui a minha dica, né? Faça seu planejamento com a gente lá na Oral Sim. Perfeito. Marli, vamos lá. A gente estava falando aí, então, você ia começar a sua apresentação de como que dá para a gente aplicar, né, o planejamento estratégico. Bem, como esse é um assunto bem complexo, eu procurei resumir e deixar da melhor forma possível, o mais informal possível, para a gente poder ter esse diálogo aqui. Então, o primeiro caminho, o planejamento estratégico vai beneficiar a você descrevendo um caminho claro para a sua empresa. E como a gente precisa disso nos dias de hoje, porque a gente precisa entender, né, como funciona. O planejamento, ele vai ser como um roteiro, ele vai definir claramente aquele caminho, cada etapa que você vai seguir, e o planejamento estratégico tem uma característica interessante, que ele é a médio e longo prazo. Então, você pode pensar dentro dessa questão. Nós temos vários tipos de planejamento. O planejamento estratégico, que estamos falando agora, temos o planejamento tático e operacional. Então, eu tentei dar uma ajustada aqui em tudo, mas o primeiro ponto, o primeiro benefício que o planejamento estratégico traz é descrever um caminho claro para a sua empresa. Então, você vai lá pesquisar, você vai entender, né, como a sua empresa o que ela tem, o que ela precisa, e você vai ter essa fotografia. Sabe o que acontece? Às vezes o pessoal pega ali a questão planejamento estratégico, parece ser uma coisa tão complexa, quando na verdade é como se fosse uma receitinha de bolo. Sim. Por exemplo, se a receita está dizendo, olha, vão 3 ovos, não adianta colocar uma dúzia que não vai dar certo, não é isso? Sim, podemos usar essa metáfora, exatamente. Não é uma metáfora assim, porque
tem pessoas que ficam muito preocupadas, assim, eu vou fazer um planejamento estratégico, é uma coisa muito complicada, exige muito conhecimento, muita técnica, quando não é isso. É o caminho que você quer e que tipo de processo que você precisa respeitar para que isso aconteça, né? Sim, e não pense em contratar aí uns fulano de tal. Não, quem tem que fazer esse planejamento é o empresário. É ele que entende da empresa. Ele que sabe onde ele pretende chegar, quais são as suas metas. Então, ele vai descrever aí esse caminho que ele quer seguir. Então, no final, quando ele cumprir essa primeira parte aí, ele já vai saber. Vai ter ali o caminho claramente. Então, quem tem que fazer é você, né? Então, Marli, e como é que eu olho, por exemplo, eu vou montar o meu planejamento? Eu começo por onde ele, por exemplo? Eu começo pela minha meta final? Ou eu começo pelo o que precisa estar dentro desse planejamento? Como que é a ideia de montar isso? Como monta esse quebra-cabeça, né? A gente pode usar aqui a metáfora de uma pirâmide, né? Então, no topo dela, eu vou colocar a minha meta final. Tá, o quanto eu quero de resultado financeiro, pode ser? Pode ser. Quanto o mercado precisa me reconhecer, ou quanto de produto eu quero produzir, quero entregar, é isso? Isso. Ou como eu quero encerrar a minha carreira, como Falando CEO de algum lugar aí. Isso. Então, eu ponho lá. E aí, abaixo, nós vamos colocar o que eu preciso para isso. Né? Então, a minha empresa, eu quero que ela tenha um marketing mais ativo nas redes sociais. Por quero exemplo, ser uma referência nas mídias digitais naquilo que eu faço. Sim, eu quero autoridade. Então, para eu conseguir chegar, o que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho que gravar conteúdo, eu tenho que produzir conteúdo verdadeiro, autêntico, né? Eu preciso de alguém... Usar as ferramentas corretas, né? Sim, eu tenho alguém que precisa me instruir nisso, né? De ter as ferramentas corretas, como falar, como se portar. Será que eu preciso fazer algum curso para falar sobre o meu produto? Por exemplo, eu conheço, vamos supor aqui, as normas da ABNT. Para quem que eu vou falar isso, né? Quem que é o meu público? Os acadêmicos, os universitários e afins. Então, eu coloco lá, né? Então, eu trago esse dado, coloco na minha pirâmide lá. Então, e aí você vai começar de onde? Né? Aí você vai olhando assim, vai subindo. Analisando. E olhar mais de uma vez também para esse planejamento é importante. Sim. Sempre estar conferindo. E outra, se deu algo de errado que estava dentro do planejamento... Dá para ajustar perfeitamente, como a gente falou no início, né? Você vai lá, ele é flexível, você mexe, você muda, né? Eu coloquei lá no meu planejamento que eu vou fazer um curso de alemão esse ano, porém, não deu, que não sei o quê, então eu vou fazer um inglês aqui para eu poder sempre estar ali com contato com outro idioma. Né? Como eu vou chegar no alemão se eu não sei falar nem o português, se eu não sei ler? Então, eu preciso primeiro fazer todo esse planejamento, fazer uma caminhada e com planejamento estratégico na vida ou na empresa, você vai ter a clareza desse caminho. Que maravilha. E você estava falando ali sobre, por exemplo, eu quero ter mais referência nas mídias sociais. Por exemplo, gravar vídeo não é uma coisa tão simples, concorda comigo? Dá para gravar, né? Dá para ir por intuição. Mas quando você quer algo muito mais produzido, é o que vocês fazem lá na Estúdio Vilano, não é isso? Sim. Tem todo um planejamento do vídeo que vai ser executado. Tem. E, por exemplo, você vai perguntar para a pessoa, imagino eu, quando vocês fazem o atendimento, que vocês me atendem, eu sei como é que funciona. Então, sempre se pergunta o seguinte, qual é o seu objetivo com isso? A partir dali, então, monta-se um planejamento para poder ter a execução do melhor tipo de conteúdo produzido. Sim. Que não é só captar imagem, não é só postar aquilo que você quer. Não. Você tem que ter todo um planejamento envolvido. E na Estúdio Vilano é legal que vocês conseguem entregar isso também, né? Sim, a gente trabalha, quando chega alguém nos procurando para o nosso serviço, a gente vai fazer todo esse estudo de concorrência, o público-alvo, depois a gente vai monitorar os resultados e vai fazer ajustes quando for necessário. Então, tem todo um caminho. Esse caminho é com planejamento estratégico. Depois, então, que eu já defini ali a minha pirâmide, né? Aquilo que eu quero, quais são os passos que eu tenho que fazer, né? Eu já tenho o meu foco. Já defini como eu vou montar o meu planejamento estratégico. Mas qual que é o erro mais comum quando a pessoa... que acontece, por exemplo,
quando eu estou montando meu planejamento ou quando eu estou tentando me planejar. Uhum. Na minha opinião profissional, é você atirar para todo lado. Não ter Entendeu? foco. Não ter foco. O planejamento estratégico, que é o segundo benefício que a gente tem aqui na tela, é que ele traz o foco, ele ajuda a desenvolver as metas, os objetivos, e traz, assim, uma concentração para todos que estão envolvidos nesse planejamento. Então, quando você quer atirar para todo lado, você quer vender todo tipo de produtos de uma vez só, você até pode vender vários produtos, só que vai ter que haver um planejamento para cada um dos produtos. Então, não adianta eu ter lá a Oral Sim, né? Se ela fosse minha, eu poderia ter Oral Sim, eu poderia ter Estúdio Vilano, eu poderia ter outras empresas, poderia ter 10 empresas, mas cada uma delas vai ter o seu planejamento, com seu público-alvo, com seu caminho traçado, com seu foco e tudo mais. Então, eu vejo muita essa dificuldade de querer muitas coisas e no fim você não fazer nada. A gente começa a se embananar, a se complicar e não vai para frente. Então, é claro, você pode ter lá um leque. Há muitos empresários que a gente conhece, né, que tem um leque de empresas. De empresas, ok. Super normal, mas para cada uma delas a sua organização, senão o barco vai afundar. Então, é muito importante a gente levar essa questão. E já que fizemos o primeiro passo lá, que é descrever o caminho, o segundo passo é isso aí, é trazer foco. Então, eu tenho 10 empresas, estou trabalhando hoje aqui na Estúdio Vilano, estou fazendo o meu planejamento do Estúdio Vilano, por exemplo. Qual é o meu foco? Produzir fotos imagens, publicitárias e vídeos profissionais. Eu não vou vender banana no Estúdio Vilano. Não vou fazer outra por coisa. exemplo, assim, ó, não faço foto de criança ou de gestante. Não é o foco. Não é o foco. A empresa ela tem a sua definição. Ela tem a sua definição, que são fotos publicitárias e vídeos profissionais. Não há outra, não vou fazer outra coisa. Ou eu poderia fazer, há muitos estúdios que são só para foto de gestante, foto bebê, ensaio de casamento, né? E muitas coisas. Mas aí você tem que estar um foco. Se você escolheu fazer fotos para ensaio de gestante, trabalha nisso que é bacana. Se você escolheu fazer fotos publicitárias, trabalha nisso, planeja em cima disso, que as coisas vão se acertar. Então, é muito importante você ter foco. Nada na vida da gente sem um foco, onde você quer chegar, com o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, aí complicou a vida. Então, é importante. O planejamento estratégico traz essa facilidade para a gente. Marli, posso dividir com você aqui um pouquinho do que eu estou vivenciando atualmente? Eu trabalho, estou iniciando, na verdade, um trabalho de mentoria na área de vendas e muito voltado para profissionais liberais, tá? Então, eu fiz um início com um advogado, agora estou fazendo um processo com um educador físico e assim vai ser um leque para atender, porque o que mais eu encontro, a maior dor que eu vejo desses profissionais é justamente essa questão do planejamento ou do foco. Por exemplo, eu quero fazer tudo. Ou eu não consigo, por exemplo, colocar aquilo que eu tenho de fato de especialidade, com medo de nichar demais o meu mercado e perder oportunidades. Quando, na verdade, quando você se mostra especialista em algo, acaba ficando muito mais interessante, né? Sim. Então, a gente deu aí, você deu o exemplo do Estúdio Vilano. Imagina se fizesse foto de tudo. Faz de casamento, faz de, sei lá, publicitário, não tem foco. Você não tem um olhar específico para aquilo que o seu cliente está buscando como resultado, por exemplo, né? Sim. Então, é muito interessante isso e ele tem muito a ver com essa vivência que eu estou tendo agora, sabe? Os meus mentorados, eles me trazem, eles me trouxeram essas dores, né? De como é que eu faço para conseguir esse foco, como é que eu faço para ter esse planejamento. Por isso que esse conteúdo eu acho super interessante que a gente está trazendo aqui hoje. Mas vamos lá. E depois que eu fiz aí o primeiro e o segundo passo? Bom, o terceiro passo, né, é que ele melhora a autoconsciência da sua empresa. E essa autoconsciência é, assim, algo muito importante, porque nada melhor do que você conhecer os seus pontos fortes, conhecer os seus pontos fracos, né? Você conhecer a sua posição no mercado,
saber dos seus concorrentes, como você está em relação aos seus concorrentes, estou à frente, ou estou lado a lado, ou estou muito atrás, então preciso dar aí um up, né, nas coisas que eu estou fazendo. A gente fica na falsa ilusão que está dando certo, né? Sim. E existe uma falsa ilusão, porque assim, é difícil você conseguir enxergar o teu negócio 100%, né? As pessoas precisam parar para analisar. E vou dar uma sugestão aqui, quem já usa, ou quem nunca usou, por exemplo, o ChatGPT, ele é uma grande ferramenta para isso. Se você pegar os seus principais concorrentes e jogar ali, né, e perguntar alguns pontos específicos, né, fazer um prompt bem montado, Sim. ele te dá toda uma trilha. E não só para fazer comparação, mas qual que é o que você quer, qual que é o seu objetivo no topo da pirâmide. Por exemplo, eu quero ser a rádio mais reconhecida de toda a região. O que a gente está fazendo para isso, por exemplo, né? Exatamente. Eu quero ser o programa de rádio que tenha uma influência num público X. Tá, mas o que você está fazendo para isso? Né? E como você está fazendo? Quem mais faz? Como faz? Teu público te reconhece dessa forma? Porque muitas vezes a gente não para analisar isso. Como é que meu público me reconhece? Sim, eu acredito que a gente também não foi educado para isso. Provavelmente, essa questão ela deveria já ser ensinada na escola. Né? Com certeza. Planejamento deveria ser na escola mesmo. Planejamento, educação financeira, você trabalhar com dados. Hoje nós temos muita dificuldade das pessoas fazerem leitura de dados. Muitos profissionais não conseguem fazer a leitura de dados e você extrair desses dados essas informações que você precisa. Será que eu estou muito atrás? Estou indo bem? Isso aqui está ruim? O que eu posso fazer para melhorar? Isso aqui está bom? Vou maximizar esse dado positivo, e são questões que realmente a gente não foi educado para isso. Talvez um ou outro profissional consiga, porque estudou, se esforçou, né, a sua meta era isso, buscou conhecimento, mas, assim, em geral, nós temos dificuldade, né? Eu digo nós, quando a gente tive que aprender. Eu sou uma pessoa que estou sempre estudando, estou sempre aí por dentro das tendências e tal, e estou aprendendo todo dia uma coisa nova, né? Então, isso me traz uma sensação muito boa e me ajuda a ter essa visão, assim, mais de cima, que é o que nós não fomos educados para ter. Nós somos educados, assim, né? Ainda mais eu que fui educado na época da ditadura, para ter, assim, uma visão muito só para frente, mas sem olhar para os lados, sem olhar de cima, e então olhar de diversos ângulos aí, vai trazer essa autoconsciência que a gente está falando aqui, da empresa ou sobre você mesmo. E é legal, eu tenho conversado muito com empresários, né? A gente faz um podcast lá, que é o podcast negócio, aqui eu também estou trazendo pessoas, e a visão com que as pessoas têm é uma visão muito de cima, uma visão macro, porque às vezes você se pega numa situação difícil, o mercado está complicado, tem meses que a coisa, né, complica. Eu falo que o empresário ele é extremamente corajoso, porque muitas vezes você acorda de manhã precisando pagar lá 10, 15, 20 mil reais de boleto, você não tem R$1 no caixa, né? Sim. O empresário passa muito por situações como essa. E, logicamente, conforme a coisa vai acontecendo, o seu planejamento vai acontecendo, você vai melhorando isso. Mas, principalmente para empresas que iniciam, é muito difícil. Sim. Ou você está ali no domínio de mercado, o mercado muda muito rápido. Exatamente. Né? Tem mercados que sumiram. Vamos pegar mercado de cópia, por exemplo. Né? Sim. Antes você tinha várias empresas que faziam cópias, hoje você não tem mais isso. Bancários também. Exatamente. Lá em Santa Rita fechou recentemente o banco, pode falar? Não sei, Pode. Santander. Pode. Fechou. Primeiro você era atendido lá certinho no caixa, depois jogaram você para o caixa eletrônico. E aí era uma dificuldade, porque E os agora vai virar velhinhos lá digital, né? não sabia mexer, agora fechou tudo, ninguém sabe para onde vai, aí vem para o porto. Né? Mas, por exemplo, o digital ele está mudando, né? Você pega, por exemplo, no Nubank é um banco que cresceu demais. Sim, demais. Banco digital. Tem vários bancos digitais que estão crescendo muito, tem C6 Bank, até eu recebo muita ligação deles ali, porque eles querem entrar realmente como um banco digital que não tem mais agência. Não tem, né? É tudo no aplicativo. Só que aí a gente precisa também ver o público de mais idade, né? Será que eles vão conseguir trabalhar? O planejamento estratégico desses bancos estão contemplando essa dificuldade? Mas eu acredito que alguns deles já estão pensando numa fase
para frente, né? Eles estão pensando só trabalhar com aqueles que realmente tenham a O capacidade, conhecimento, né? capacidade não, né? Capacidade não é isso, seria a facilidade de lidar com o aplicativo, né? Sim. Eu acredito que isso pode ser um planejamento deles também. Pode estar no planejamento Porque deles, imagina assim, só com isso. eu perco uma fatia de mercado, né? Porque eu não tenho aquele público X. Mas automaticamente eu deixo de ter agências físicas. Sim. Eu deixo de ter muita tecnologia que você tem que colocar dentro de uma agência, segurança, Funcionários, vários funcionários. sim. Aí eu trabalho só com pessoas nos bastidores. Uhum. Então, talvez numa conta, não vou dizer que equilibre, mas ela fique muito interessante. Você também não ter mais uma agência física, por exemplo, né? Sim, sim. Por exemplo, atualmente, né, eu pago todas as minhas contas no aplicativo. Então. Lá do Santander. Então, mas pode haver pessoas, né, que não vão ter essa facilidade. Já, então, essa fatia que tem, eles estão investindo. É mensagem toda hora, é coisa toda hora, oferecendo facilidades inúmeras lá e tal. Alguns aproveitam, outros não. Porém, provavelmente eles têm, né, no seu planejamento, trabalhar com esse público mais voltado para a tecnologia, com habilidades sociais, habilidades de lidar com as ferramentas. Então, aí é um caminho. Há muitas possibilidades. Tem né? que se olhar muito para o mercado, né? E você entender como que você utiliza aquilo que você tem de mercado na sua mão, a sua empresa, o que ela pode entregar, como que eu posso fazer, como que eu posso extrair, para você sempre obter o melhor resultado, né? Possível. Sim. Nem sempre vai ser o melhor resultado que você quer, mas o melhor resultado possível, né? Sim, sim. E aí, Marli? Bom, então, para o quarto ponto aqui, de benefício que o planejamento estratégico vai nos trazer, é a motivação da equipe. Nada melhor do que ter uma equipe motivada. É o sonho de todo empresário, né? De todo mundo que tem aí o seu comércio, a sua empresa, a sua clínica. Sua indústria, trazer essa questão, ter a equipe motivada. Como que a gente motiva uma equipe hoje, né? Você precisa ser transparente, você precisa ter uma missão bem definida, precisa ter metas, objetivos claros, comunicar bem esses objetivos, ter uma comunicação assertiva, para que todos os esforços, eles realmente trabalhem em função daquela sua meta que está lá em cima, e você poder contar com essas pessoas. Então, se há clareza de onde nós queremos chegar como empresa, se há clareza de que eu, Marli, por exemplo, sou uma peça importante, né? Sou uma pessoa, um recurso humano importante para chegar lá em cima da pirâmide, então eu vou trabalhar diferente. Que se for para trabalhar sem propósito, eu nem saio da minha casa, entendeu? Então, essa também é a mentalidade de muitos, principalmente da geração Z. Eu sou de outra aí, mas deixa quieto. Porém, então, então você consegue contemplar no seu planejamento estratégico a motivação da equipe. Então, o empresário, comunique-se claramente com a sua equipe, tenha uma comunicação assertiva, deixe tudo transparente, que aí as pessoas, elas também vão embarcar nesse planejamento. Você chega lá na empresa, né? Se eu chego lá na Oral Sim, não tem foco, eu chego lá, não sei o que eu vou fazer, não sei quantas consultas tem hoje, não sei nada, então, me dá uma motivação geral, vontade de ir embora, né? Mas se eu chego lá na clínica, as coisas já estão vindo, eu já sei o que eu tenho que fazer, como eu posso colaborar para o bom andamento do trabalho, aí é outra situação. Então, o planejamento estratégico traz aqui essa orientação para a gente bem clara. Isso é muito bom. E a gente precisa aplicar. Quem não aplica, tem que aplicar, não só, né? Pega um papel, gente, papelzinho mesmo. Sim. Pega uma folha de papel, faz aí a pirâmide, aonde que eu quero chegar. Sim. Como que eu vou fazer isso, né? Quem vai estar envolvido? Quanto vai custar para eu chegar, né? Uhum. Quanto tempo isso vai levar? Então, isso é planejamento, né? Sim. Isso onde eu vou, quem está envolvido, o quanto precisa de investimento, quanto que eu vou ganhar, quanto tempo isso vai levar. Então, a partir do momento que você conseguir fazer esse escopo aí, né, esse desenho, que pode ser uma folha de papel, exatamente, você já tira isso da sua cabeça, você coloca isso em prática, e a partir daí você começa a destrinchar, né? Você vai
abrindo ali a cada detalhe e vai fazendo o seu planejamento, que vai dar tudo certo. Exatamente, por isso que temos aqui uma reflexão, né? O planejamento estratégico cairia bem neste momento para a sua empresa? Então, vamos todo mundo pensar, né? Aí que tem empresa, você que tem a clínica, será que um planejamento estratégico me ajudaria? Ah, mas com certeza, hein? Com certeza. Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar para todos os nossos ouvintes antes de apresentar aqui um pouco mais, né, sobre essa questão. Tem bastante conteúdo aqui, depois a gente pode disponibilizar isso, mas, resumidamente, né, esses são os pontos mais importantes, mais críticos, né? E você pode fazer isso aí numa folha de sulfite na sua casa, um papel de rascunho, e na sua empresa, faça, né? Aproveite essa oportunidade. A gente está tendo aí muitas mudanças no mundo, muitas mudanças no mercado, e a gente precisa estar pronto para que essas mudanças sejam favoráveis a nós, né? Porque elas vão acontecer. Se eu puder aproveitar para me ajudar, melhor. Se eu puder estar preparada para que eu tenha um impacto negativo menor, sofrer menos, então eu creio que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Exatamente. Marli, tenho certeza que já tem gente com papel e caneta na mão, mas também está com dificuldade ali de enxergar o que está escrevendo. Então, se você tiver com dificuldade, gente, para enxergar, a minha dica para você é do Paulo Ótica, tá? Paulo Ótica sempre com a melhor qualidade, com produtos que são referência no mercado e o melhor de tudo, gente, condição de pagamento e o preço, tá? Então, se você está precisando enxergar melhor, você quer dar um up aí no seu visual, é lá na Paulo Ótica que você vai conseguir. E outra, Marli, para quem também está montando seu planejamento agora, identificou que está precisando investir em marketing, melhorar a sua marca, melhorar o seu posicionamento de mercado, eu não posso falar de outro lugar que não seja a Divi. Até porque você também faz parte do grupo Sim. lá e você pode ajudar essas empresas a fazer esse planejamento, porque é isso que vocês fazem. Vocês vão orientar, vocês vão trazer a luz, né, para aquelas pessoas Sim. que estão no escuro, que não sabem para onde ir, não sabem como investir no marketing, não sabem como fazer dar certo. Porque investir em marketing qualquer um pode, mas investir fazendo dar certo é só com profissionais capacitados, não é isso? Exatamente. Inclusive, essa é a minha função na Divi Propaganda, trabalhar planejamento estratégico de marketing digital. Então, pode procurar a gente lá. Se você está dentro do seu planejamento, melhorar o seu marketing, conte com a gente. Procure a gente lá, entre em contato pelas redes sociais da Divi Propaganda, que será um prazer receber você lá. Olha aí, tá vendo, gente? Então fica a dica, você que precisa dar um up aí no seu marketing da sua empresa, marketing digital, marketing físico também. Na semana passada, o Sérgio veio aqui, nós batemos um papo, o Sérgio conversou bastante, trouxe bastante coisa legal aí, trouxe exemplos aí de trabalhos que vocês já fizeram. Sim. Então, para quem está precisando, é lá na Divi Propaganda. Mais uma coisa que fica sempre na minha cabeça aqui. Qual que é a diferença entre planejar e sonhar? Olha, uma pergunta filosófica, praticamente, né? Mas, não se engane, também sou formada em filosofia. Oh, que maravilha! Aí, tá vendo? Não existe pergunta capciosa para a Marlene. Não vamos pegar aqui, não. Olha, planejar é uma coisa que eu vejo como mais palpável, né? É você ter ali diante de si descrito todas as coisas que você vai realizar, o que você deseja realizar. O sonho, ele é importante, mas eu o vejo mais como uma motivação, para que depois eu venha aqui e faça todo esse trabalho que a gente percorreu aqui sobre o passo a passo do planejamento estratégico. As duas coisas são importantes, uma não anula a outra, né? Mas o sonho motiva, e o planejamento te leva a chegar lá, a alcançar a sua meta. Olha isso. Então, vamos colocar o sonho no papel. Vamos colocar. Não é isso? Eu tenho um sonho de terminar a minha carreira do jeito que eu planejei. Mas Sim. se você não colocar no papel,
Infelizmente, isso não vai acontecer. Sim, né? e se preparar para isso, né? Exatamente, exatamente. Para finalizar aqui essa parte, eu queria apenas mostrar aqui o slide número 22, que é a questão do monitoramento, que é outra coisa que a gente não aprendeu a fazer também. Perfeito, né? perfeito. Nós não fomos educados, de uma maneira geral, para isso, né? O monitoramento. Então, depois de todo o trabalho que eu tive de fazer o meu planejamento estratégico, de fazer ele acontecer, de chegar lá naquela meta que eu sonhei, é hora de acompanhar e analisar o andamento deste planejamento. Deu certo? Ok. Não deu certo? Vamos substituir. Vamos ver aqui em que momento precisamos melhorar ou não. Analisar os resultados, se são de acordo com aquilo que eu desejei e sonhei e coloquei no meu planejamento. Então, é muito importante. Nós não fomos educados para isso. Tipo, se der certo, deu. Se não deu certo, não deu. Então, vamos parar com isso, né? E vamos aprender a monitorar os resultados da nossa empresa, da nossa indústria, do nosso comércio, e os resultados que nós temos também conseguido como pessoas, né? Como pessoas no seu dia a dia, com aqueles sonhos que a gente tem, aqueles desejos que a gente acalenta, né? Como está o resultado? Eu consegui um resultado que eu sonhava no meu trabalho, no meu casamento, com a minha família, né, com os meus empreendimentos, como está isso aí na minha vida. Então, é muito importante que a gente faça isso, valide aquilo que você planejou, porque também não teria sentido você planejar, fazer e acontecer Ou planejar e não executar também, né? Tem muita gente que planeja e não executa, né? Muito, muito. Por isso que muita empresa fala assim, com pouco tempo, né, de trabalho. Primeiro que começou errado, né? Quando você vai iniciar uma empresa, a primeira coisa que você tem que ter é o plano de negócio, que já é um assunto para um outro programa. E nós podemos trazer isso. Aí você tem que fazer o plano de negócio. Depois do plano de negócio, que vem o planejamento estratégico, o planejamento tático, o planejamento operacional. E aí você não fez nada disso, né? Você não sabe... Você só tem um sonho. Sim, só tem um sonho. Você não fez nada disso. Você não sabe como é que você vai pagar, qual é o capital de giro que você tem, com quantos funcionários fica melhor a sua operação. Não tem nada disso. Não sabe precificar o produto, não pesquisou se o mercado vai aceitar aquele produto. Sim, não sabe com que público, como é que vai vender aí o seu artesanato, pode ser, né? Como vai vender o seu produto mais elaborado ou industrializado, como? Então, nós precisamos dessas respostas para chegar lá no topo da pirâmide, aqui, que é a metáfora que nós usamos. Ô Marli, você conhece alguém? Eu conheço bastante gente. Trabalhou uma vida inteira e aí, muitas vezes, ficou anos e anos numa empresa. Falou, agora que eu peguei um dinheiro, eu vou montar o meu negócio, porque agora eu quero realizar meu sonho. Uhum. E aí? Olha, não é sempre que dá certo, né? Não é um risco, né? Qualquer tipo de investimento que a gente faça hoje, ele tem a sua porcentagem de risco. Se você puder minimizar essa porcentagem aí, fazendo o seu plano de negócio, fazendo o seu planejamento, já é uma ajuda, né? Para que você não perca tudo aquilo que você lutou a vida inteira para conseguir em poucos minutos. Fez mesmo um planejamento, um investimento aí de banco, aí, uma coisinha lá, né? Mesmo assim, né? Faça com cautela, faça bem planejado. Aprender, né, como é que funciona. Isso, converse com outras pessoas, né? Procure aí outras pessoas que já fez, como foi a experiência dela, observe, para que você não perca, que é muito triste. Né? Muito, muito triste você perder aí uma receita, um valor que você talvez não consiga nem mais, né? Talvez não consiga mais juntar aquele valor novamente. Dificilmente, dependendo da situação, é muito, muito principalmente difícil. Alguém que está no fim de carreira, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a pessoa trabalhou 30 anos e o sonho dela é ter um restaurante. Só que assim, por que você quer ter um restaurante? Porque eu gosto de cozinhar. Você gosta de cozinhar quando? Em ocasiões especiais. Esquece que dentro de um restaurante tem toda uma complexidade de compra, de precificação. Sim. Você tem que ter as fichas ali, onde descreve exatamente como você porciona cada produto que você vai fazer. Se for à la carte é uma coisa, se for buffet é outra. Tem perca, enfim.
muita coisa que pode Muita coisa, acontecer muita. e vive uma frustração num final de vida que era para ser uma coisa feliz, Sim. mas por falta de planejamento, de organização e de entender, né, Sim. aquilo que você tinha de fato de objetivo e acaba não tendo aquele sucesso que tanto se esperou, né? Isso acontece muito, a gente conhece muitas pessoas que passaram por isso, do mesmo modo que a gente conhece quem acertou, né? Quem conseguiu sim. ter uma receita aí a mais para sua aposentadoria, quem consegue aí com um novo negócio também ter um tempinho para passear, Sim. e essas coisas Mas todas. isso é tudo planejamento. Tudo planejamento. Um bom planejamento. Maravilha. Bom, para quem não se planejando para o final de semana, fica aí o convite para ir lá no Fio da Navalha. Se você ainda não cortou seu cabelo, não fez a barba, Fio da Navalha vai resolver o seu problema. Procure lá o Danilo, tá? Que ele vai resolver. Se ele não conseguir atender você, tem todo um time, uma equipe lá de confiança. Então, um abraço aí para o pessoal lá da Fio da Navalha e da Conceito. Marli, e tem também o pessoal que nos planejou para Páscoa, né? E nós temos aqui nos nossos apoiadores a Brasil Cacau. Então, a Páscoa já passou. Se você não se planejou, ainda é tempo, né? Mas só para a Páscoa do ano que vem. Mas para você que gosta de chocolate, tá pensando agora, para quem já almoçou, né? Foi lá, pegou no Taste Gourmet, já almoçou e agora tá a fim de comer aquele chocolatinho, hein, Paulinho? Bom, hein? Olha na tela aí, gente, que tá passando. É sacanagem isso, hein? É pecado fazer um Não negócio desse. pode, Paulinho. Isso aí nós vamos começar a proibir colocar esse tipo de imagem aqui para nós. Nesse horário aqui, olha lá. Mas olha só. Foi o senhor que mandou. Eu só compro ordem aqui. Eu já garanti, eu já pedi lá no Taste, chegou minha comida, saindo do programa, eu vou almoçar e eu passei lá no Brasil Cacau. Já peguei um chocolate para eu comer depois do almoço, hein? Isso, sabe o nome disso, Marli? Planejamento estratégico. Entendo. Tá certo. Que maravilha! Marli, que papo legal, muita informação, bastante coisa, só que nós estamos aqui chegando no final, olha só. Sim. Passou que a gente nem viu. Muito assunto teria. Se a gente continuasse aqui, passava o dia, né, Marli? Não, é verdade. Temos assunto o dia todo, pessoal. O dia todo. E a Marli vai voltar mais vezes. Vai voltar assim, nós vamos falar sobre outros assuntos. Foi bem, bem legal. Preciso aqui reforçar os nossos entusiastas desse programa, quem nos patrocina, quem acredita na comunicação, quem acredita em conteúdo de qualidade, como nós estamos trazendo aqui. Então, fica aqui o meu reforço de agradecimento para o pessoal do Taste Gourmet, lá nós, da Oral Sim, que nós acreditamos que isso também faz toda a diferença, Estúdio Vilano, Divi Propaganda, Fio da Navalha, Paulo Otic e a Brasil Cacau. E são os grandes parceiros do nosso programa, que faz com que a gente possa estar toda quinta-feira aqui trazendo conteúdo como esse, conteúdo de qualidade, que traz informação, que vai fazer com que as pessoas possam abrir a sua cabeça, né? Para expandir para novas ideias, ou se eu estou fazendo algo que eu posso melhorar com isso que eu estou ouvindo hoje, então isso vai ajudar para a minha vida. Então, Marli, obrigado por dividir esse conhecimento com a gente aqui. Fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade, né? É sempre bom a gente poder compartilhar um pouco daquilo que sabe, porque o conhecimento ele não pode ser guardado, ele precisa ser compartilhado e gerar novos frutos. Então, sim, eu quero deixar também a minha mensagem final aí para os nossos ouvintes, que vocês estejam aí nas suas empresas documentando os seus trabalhos, implementando processos, por mais simples que eles sejam, para que você tenha mais facilidade de gerenciar o seu trabalho. E finalizando, quero retomar aqui aquele assunto sobre as pessoas, né? Vamos cuidar das pessoas, vamos aprender a lidar com as pessoas, a se comunicar com as pessoas, respeito, com a equipe, né? Porque nós vamos também colher frutos. Então, é aquela frase, né? Você precisa entender de pessoas para poder também entender e ter sucesso nos negócios. Exatamente. E na vida. Então, essa é a minha mensagem aqui final para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, quem planeja, lidera o próprio caminho. Que essa semana seja de clareza, metas definidas e pequenas ações com propósito. Obrigado por estarem conosco até agora e até a semana que vem. Semana que vem nós vamos ter aí uma entrevista bem bacana também. É um conteúdo que muita gente tem interesse
mas eu vou deixar o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, que lá eu vou postando durante a semana quem são os nossos convidados. E também quero convidar vocês para participar das nossas redes sociais. Deem dicas lá, pessoal. Falem o que vocês querem trazer de conteúdo aí para o Meio Dia em Ponto. Podem dar sugestões. Nossa, eu tô... Acontece. Tá enroscando aqui. Todo comunicador em casa. Ele não comeu quiabo ainda. Exatamente. Eu pedi um quiabinho. Um quiabinho vai bem, é verdade. As palavrinhas, ó. Vai deslizando. Isso. Então, participem lá com a gente, mandem lá suas perguntas, pessoas que vocês gostariam de ver aqui no Meio Dia em Ponto. Vocês que estão nos assistindo também, participem lá no nosso YouTube. Isso para nós é muito importante, né? Essa interação com o público. E eu tenho certeza que tem muita dúvida aí que as pessoas gostariam de tirar. E aqui é o lugar onde a gente traz a informação de verdade. Então, fica a nossa dica. Meio Dia em Ponto no Facebook, Meio Dia em Ponto no Paulinho, vai ter que comer quiabo. Meio Dia em Ponto no Instagram. E onde mais nós estamos? No TikTok nós estamos também. No YouTube, no TikTok. Aí, é isso aí. Estamos em vários lugares. Então, se você tem uma rede social da sua preferência, é só nos procurar que você vai encontrar o Meio Dia em Ponto. Gente, muito obrigado para quem veio até aqui conosco. Aquele abraço e até quinta-feira que vem. É isso aí. 13h01. Continue ligado aqui. Apoio O Clube do Cultural. Ouvinte Comunidade FM